E se o petróleo da Venezuela fosse, na verdade, a chave para uma futura... E se o petróleo da Venezuela fosse, na verdade, a chave para uma futura guerra com o Irã? Parece uma loucura, né? Pois hoje a gente vai mergulhar numa teoria geopolítica que conecta esses três países de um jeito que pouca gente sequer imagina. Bora tentar montar as peças desse quebra-cabeça. A pergunta que não quer calar e que a análise que estamos vendo coloca na mesa é justamente essa. O que o petróleo da Venezuela tem a ver com um plano de guerra do outro lado do mundo? A teoria que a gente vai destrinchar argumenta que essa conexão não só existe, como é a peça central de uma estratégia gigantesca. E o jogo começa, como quase sempre, né, com o petróleo. Só que aqui ele não é só um recurso, não. Ele vira uma peça estratégica num tabuleiro de xadrez onde os jogadores estão pensando vários movimentos lá na frente. E é aqui que vem a primeira grande jogada, segundo essa análise. Todo esse interesse recente dos Estados Unidos na Venezuela não seria sobre democracia. A real seria uma manobra para garantir uma fonte de petróleo alternativa, já preparando o campo para um confronto direto com o Irã. Mas peraí, por que se preocupar com a Venezuela para poder brigar com o Irã? A resposta está aqui, o Estreito de Hormuz. Esse corredor marítimo ali é tipo a veia jugular do petróleo mundial. E a fonte detalha como o Irã tem total capacidade de fechar aquilo com minas, mísseis e drones. Basicamente, eles podem desligar a torneira da energia do mundo. E qual seria o resultado de um bloqueio desses? A projeção é um número que parece coisa de filme. O barril de petróleo a $200. Imagina só o impacto disso. Isso não seria uma crise, seria um colapso econômico global. Simples assim. E o efeito dominó seria brutal, como a gente pode ver aqui. E olha, não é só a gasolina que fica mais cara, não. A análise desenha um cenário completo. Inflação voando, juros subindo para tentar apagar o incêndio, bolsas de valores derretendo. E o que dá mais medo, uma possível falta de comida, porque o preço dos fertilizantes que dependem do petróleo ia explodir. É o caos instalado em todos os cantos. Ok, beleza. A estratégia do petróleo, no papel, até que faz sentido. Mas para começar uma guerra, só ter um motivo não é suficiente. É preciso ter uma justificativa, uma razão que convença todo mundo. E é nesse ponto que a teoria fica bem mais cabeluda. Então fica a pergunta de $1 milhão. Como justificar uma ação militar na Venezuela para o mundo inteiro? Depois de tanta guerra controversa, qual argumento seria forte o bastante para conseguir apoio? Segundo a fonte, aquela conversa de sempre. Narcotráfico, direitos humanos, isso aí já não cola mais. Precisaria de algo muito mais forte. Um evento catalisador, um gatilho. Algo que chocasse o planeta e virasse o jogo da opinião pública num piscar de olhos. E olha, a teoria não fica só na ideia, não. Ela aponta para um evento bem específico. Um ataque em Washington, D.C., que acabaria com a morte de militares americanos. E aqui vem o pulo do gato. O autor seria alguém do Oriente Médio. Essa seria a faísca no barril de pólvora, o evento que justificaria tudo o que viesse depois. Tá, mas o que um ataque em Washington tem a ver com uma guerra na Venezuela? É agora que a gente começa a ligar os pontos. E essa conexão, segundo a fonte, é o que deixa essa história toda sinistra. A ponte entre as duas coisas seria um suposto esquema de emissão de passaportes. Essa análise que a gente está vendo junta vários relatórios antigos. Desde lá de 2008, existem alegações de que a Venezuela estaria dando documentos oficiais para cidadãos de países como Síria e Irã, criando uma rede que, para essa teoria, é a peça que faltava no quebra-cabeça. E o que assusta mesmo é o tamanho da coisa. A fonte destaca o depoimento de um ex-oficial venezuelano que fala na emissão de 10 mil passaportes ilegais em um único ano. Se isso for verdade, a gente não está falando de um caso ou outro, mas de uma operação gigantesca, com apoio do Estado. E é aqui que a teoria fecha o cerco. O autor do tal ataque em Washington seria pego com um passaporte venezuelano. Pronto. Do nada, não é mais um ato isolado de terrorismo. Vira um ataque com o dedo da Venezuela. E tá aí o casus belli, que é o termo chique para motivo de guerra, a desculpa perfeita e sem contestação para uma intervenção. Mas calma, que não para por aí. A teoria vai além. Ela diz que esses eventos não são coincidência, mas sim parte de uma agenda, de um plano maior. Um plano que, segundo a fonte, tem até data marcada para mudar tudo, 2026. Aí a análise abre o mapa todo, sugerindo que o plano não envolve só a Casa Branca e a Venezuela.
o Brasil também entraria nessa história como uma peça importante e tudo estaria amarradinho com uma possível volta de Donald Trump ao poder. Tudo isso faria de 2026 o ano decisivo. E só para ter uma noção do tamanho do problema que a fonte desenha, ela busca uma comparação lá atrás que dá até arrepio, a crise de 1929. A lógica seria que os eventos de 2026 seriam um pontapé inicial para uma nova crise global em 2029, do mesmo jeito que a festa dos anos 20 veio antes da Grande Depressão. Então, o ponto-chave é esse. 2026, para essa análise, não seria só mais um ano no calendário. Seria um ano de ruptura. Um ponto de inflexão mesmo, depois do qual o mundo que a gente conhece mudaria completamente. Seria o último ano para se preparar para o que está por vir. Bom, então é isso. A gente passou por todos os pontos dessa teoria bem complexa. Ela conecta o petróleo do Caribe com uma guerra no Golfo Pérsico, usa um esquema de passaportes como gatilho e coloca tudo num cronograma que aponta para 2026. A pergunta que fica no ar é: a gente está diante de uma análise geopolítica genial que está vendo coisas que ninguém mais percebeu ou de uma teoria da conspiração super elaborada? A resposta para isso? Bom, aí cada um tira a sua própria conclusão.